Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado bate o martelo e aprova a permanência de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Para ser efetivado no cargo por mais um mandato, Aras deverá ser eleito pelo plenário da Casa, que ainda não tem data para acontecer a tal votação. Você vai ver também, a crise no Afeganistão só fica cada vez mais tensa. O presidente americano Joe Biden mantém a data de retirada das suas tropas e de seus cidadãos do território afegão para 31 de agosto, como quer o Talibã. E a primeira reunião do G7 sobre o assunto acontece nesta terça-feira. Você vai ver os números da pandemia no Brasil. Greve de metroviários em São Paulo atrapalha a população. E a morte de Charles Watt, aos 80 anos, baterista da banda Rolling Stones. Muito boa noite para você. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde do Brasil, que tem convênio com a CNN Brasil, divulgou agora há pouco os números da pandemia no Brasil. De acordo com os dados, nas últimas 24 horas, o país registrou 894 mortes e 30.872 diagnósticos positivos de Covid neste dia de hoje, entre ontem e hoje, segundo o levantamento. No total, temos 575.742 óbitos provocados pela Covid e 20.614.866 infecções provocadas pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de transmissão da Covid-19 hoje no Brasil está abaixo de 1 em todas as regiões do país. Estes dados que a CNN Brasil divulgou sobre a taxa de transmissão foram divulgados pela plataforma Infotracker, que monitora a pandemia no país. Essa plataforma foi criada pela Universidade de São Paulo, a USP. Pelo menos já começamos a edição de hoje com uma boa notícia. Outra notícia boa é de que o Recife divulgou hoje pela manhã que ampliou o seu grupo de vacinação. Agora, pessoas com a partir de 16 anos de idade poderão se vacinar, marcar para agendamento e poderem se vacinar contra a Covid na capital pernambucana. Eu, por exemplo, já agendei a minha vacinação e deverá acontecer no próximo dia 8 de setembro pela manhã, se Deus quiser. Isso mostra que nós estamos dando um passo à frente, um passo de esperança. Hoje, o Brasil, em primeira dose, tem mais de 56% de vacinados. Com pessoas totalmente imunizadas com dose única ou segunda dose, somam cerca de 28% da população total do Brasil. Ainda é muito pouco, mas fundamental a gente ter estas informações, estes dados muito positivos que trazem esperança para nós. Se bem que ainda está muito cedo da gente poder voltar a ter medidas mais relaxadas em questão da pandemia. Até porque a variante Delta é a maior dor de cabeça dos infectologistas neste momento. A Espanha hoje liberou a entrada de brasileiros em seu território, depois do Brasil ter virado alvo, né, da pandemia no mundo, enfim, foi aquela confusão toda. A Espanha hoje foi um dos países que liberou a entrada de brasileiros para vacinados contra a Covid. Mas uma polêmica hoje surgiu, né, no combate à pandemia. Brasil e Argentina, o clássico jogo de seleções das Américas, deverá acontecer em São Paulo, uma partida que vai acontecer pelas eliminatórias da Copa do Catar, no próximo dia 5 de setembro.
no estádio Neoquímica Arena, que é o antigo chamado Estádio Itaquerão do Corinthians, em São Paulo. A liberação de público sem direito ao passaporte de vacina, ou seja, sem a pessoa ter a obrigação de comprovar que está vacinado ou não, deverá conter cerca de 12 mil pessoas e não será exigido, como eu disse, o comprovante de vacinação. Só poderão comparecer à partida pessoas que testarem negativo para a Covid em até 48 horas de antecedência. A decisão desse jogo acontecer pelas eliminatórias da Copa no estádio do Itaquerão já está gerando muita polêmica e muita controvérsia, uma vez que o Brasil, da mesma forma que lidera o ranking de seleções das eliminatórias da Copa do Catar, também é o país que lidera entre os países latino-americanos o número de casos e mortes por Covid por média dia. Apesar de estamos tendo uma queda significativa, mas os números mostram que estamos ainda muito à frente de nossos vizinhos, infelizmente. Bom, outras informações sobre a pandemia no Brasil você pode continuar acompanhando aqui no Ponto Direto, nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Também temos informações sobre a pandemia. Bom, vamos agora tratar sobre a greve dos metroviários em São Paulo. Hoje, os ferroviários decidiram cruzar os braços e o transtorno que a população sofreu foi muito grande. Uma das exigências dos grevistas é aumento e melhoria no pagamento dos salários dos servidores. Após uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho ocorrida ontem à tarde em São Paulo, os funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, decidiram fazer uma assembleia de última hora e anunciaram a greve que começou nesta madrugada, pegando os paulistanos de surpresa. Houve problemas para que paulistanos pudessem se locomover pela maior metrópole da América Latina, uma vez que os ônibus não suportam a mesma quantidade de pessoas que um trem suporta. A rede social Instagram anunciou nesta terça-feira que a partir do próximo dia 30 vai deixar de utilizar a ferramenta Arraste para Cima. Ferramenta esta que é utilizada nos stories, nos status das pessoas no Instagram, que tem mais de 10 mil seguidores em suas contas, que também são contas verificadas, para links para sites de diversos tipos, sejam sites de informação, sites de vídeo, enfim, sites como um todo, links de sites. O Instagram deverá substituir a ferramenta por figurinhas de link. O Instagram falou para a imprensa que estava avaliando se o acesso ao link deverá ser expandido para mais contas no futuro, levando em consideração aspectos como integridade e segurança, e como isso poderia impactar na disseminação de desinformação, de fake news e também de ações como spam. O Instagram explicou que a ação a transição entre o link deslizar para cima e a figurinha vai ajudar a rede social a determinar se é a decisão certa antes de expandir o acesso para mais pessoas. É como se fosse uma espécie de experimento para a expansão para mais contas de tal funcionalidade. O Instagram hoje é uma das principais redes sociais utilizadas pelas pessoas e também, claro, pelo Ponto Direto. A seguir você vai ver as informações sobre a Brasília. Augusto Aras é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Falta agora passar pelo plenário para garantir um segundo mandato na PGR. E ainda, o presidente americano Joe Biden mantém para o dia 31 de agosto a retirada total de americanos do território do Afeganistão, como quer o Talibã. A gente volta já.
presidente americano Joe Biden falou agora há pouco e garantiu que vai manter a data limite de 31 de agosto para a retirada total dos americanos, sejam eles militares ou civis, do território do Afeganistão, como quer o Talibã. Hoje teve a primeira reunião do G7, as 7 maiores economias do mundo, justamente sobre a crise do Afeganistão. Na reunião do G7, foi definido que as tropas americanas deverão deixar até o dia 31 de agosto o território do Afeganistão. O presidente americano Joe Biden, em pronunciamento à nação, confirmou a informação. A liderança europeia queria mais tempo para retirar suas tropas do território do Afeganistão, porém o Talibã não quer arredar o pé. Enquanto isso, o aeroporto internacional de Cabul segue sendo palco do desespero, da angústia e da aflição afegã. Várias pessoas ainda se aglomeram nas proximidades para tentar pegar um voo. 39 aviões americanos estão na operação para a retirada de suas tropas, de seus civis e também de afegãos que queiram deixar o país. A seleção feminina do Afeganistão fugiu do país para tentar escapar do regime autoritário do Talibã, que disse hoje em coletiva que os Estados Unidos estariam fazendo a cabeça dos afegãos, manipulando informações e fazendo o que eles chamaram de compra de cérebros. Morreu hoje, aos 80 anos, o baterista da banda dos Rolling Stones, Charles Watt. A notícia foi confirmada pelo agente do cantor. Charles Watt estava internado no hospital em Londres. A causa da morte não foi divulgada. De acordo com o agente, Charles Watt morreu tranquilamente na presença da família. Por mais de 50 anos, Charles Watt foi baterista do grupo de rock Rolling Stones, sendo um dos integrantes mais antigos do grupo, junto a Mick Jagger. E a seguir você vê, Augusto Aras é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para continuar como Procurador-Geral da República. Ele terá que agora passar pelo plenário da Casa para garantir mais um mandato. A gente volta já.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje à tarde a manutenção de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Augusto Aras é defensor ferrenho do presidente Jair Bolsonaro e agora Aras terá que esperar a aprovação do plenário do Senado para assim dizer que vai ter um segundo mandato na PGR. Augusto Aras foi sabatinado pelos senadores e criticou a Operação Lava Jato, dizendo que evitou a espetacularização do processo e negou que tenha um alinhamento forte com o presidente Jair Bolsonaro. Após a sabatina, os senadores votaram e aprovaram seu nome para mais um mandato. Aras agora deverá enfrentar o plenário da casa para garantir mais um mandato no comando da PGR. Assim que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, Augusto Aras substituiu Raquel Dodge, que era procuradora-geral da República quando o presidente atual assumiu o Brasil. Aras era um nome próximo a Bolsonaro e por diversas vezes Augusto Aras arquivou processos que poderiam prejudicar o presidente. E uma notícia sobre futebol. O Sport Clube do Recife definiu hoje o perfil de um novo técnico que está procurando. Após o anúncio da saída do técnico Humberto Louser em comum acordo, depois de uma sequência negativa para o clube, o Sport estaria procurando um técnico que tenha o perfil ou de Hélio dos Anjos ou de Dorival Júnior. Vale lembrar que Hélio dos Anjos há pouco tempo estava como técnico do Náutico, tendo uma bem-sucedida passagem pelo clube, tendo a garantia da permanência do clube na Série B, no Brasileirão do ano passado, quase que caía para a terceira divisão. O Náutico também durante o período de Hélio dos Anjos foi campeão pernambucano e ficou 14 rodadas invicto e como líder do Brasileirão da Série B deste ano. Nas últimas 5 rodadas que esteve na frente do Clube Náutico Capibaribe, Hélio dos Anjos perdeu, mas mesmo assim manteve sua credibilidade. Sua saída foi uma decisão pessoal e, de acordo com Hélio dos Anjos, na semana passada, ele não estava procurando nenhuma proposta para comandar um novo clube, até por questões pessoais. Hélio dos Anjos e Dorival Júnior, repetindo, são técnicos com perfil apropriado que o Sport Clube do Recife está procurando neste momento para se manter vivo na temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, a qual disputa neste momento e se localiza na zona do rebaixamento. O Expresso Direto de hoje fica por aqui e volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você.